A Escola de Cristo e a Escola dos Homens, Ivone Boechat. Hoje, fala-se na educação moderna, discute-se leis e métodos que poderiam socorrer os cansados e oprimidos da escola dos homens. Todavia, os especialistas da educação se esqueceram de estudar e analisar a estrutura e funcionamento da escola que Jesus propôs à humanidade. O Serviço de Orientação Educacional tem funcionado na maioria das escolas como delegacia de polícia, para onde são encaminhadas crianças com problemas, depois, por falta de pedagogia, são transferidas, expulsas, discriminadas, reprovadas e registradas no rol da evasão. Cristo fez diferente. Certa vez, o mestre estava na Galileia e as crianças, como sempre, rodearam. Porém, os discípulos, agentes de disciplina, ficaram preocupados e começaram a levá-los para longe. Só que foram severamente advertidos. Deixai vir a mim as criancinhas. O conselho de classe geralmente consiste no encontro periódico do corpo docente para avaliar o desempenho dos alunos na aprendizagem. É um julgamento apressado. O aluno é culpado por todo tipo de fracasso. Só ele falhou, só ele mora longe, ele é mal educado, não se interessou e não aprendeu. Sob a batuta de especialistas vem o resultado. Ano após ano, reprovação em massa. O réu é condenado e, se algum professor bonzinho erguer sua voz em defesa, quase é massacrado. Assim, a educação não vai para frente. Você vai aprovar todo mundo? Um dia, ele estava no templo ensinando quando os professores escribas e fariseus trouxeram uma aluna que havia cometido uma falta grave. Já haviam realizado o conselho de classe entre eles e resolveram reprová-la. Uns citavam o artigo da lei do Moisés, outros alegavam seu comportamento, porém queriam ouvir a palavra final do mestre. Perplexos, viram quando ele se dirigiu, não a eles, mas a ela. Vai e não peques mais. Jesus criou o conselho de classe para avaliar o processo educacional, onde destaca, sobretudo, o professor. Isso ficou muito claro, principalmente no dia em que se colocou no meio de seus discípulos e perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Estava criada a autoavaliação. Nem seria preciso dizer, mas a gente diz que o sistema de recuperação que se implanta por aí não recupera. Na escola de Cristo é diferente. O aluno Pedro estava em recuperação e o mestre preparou um teste oral com apenas 3 perguntas. Pedro, amas-me? Senhor, tu sabes que te amo. Pedro, amas-me? Senhor, tu sabes que te amo. Pedro, amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Foi uma prova duríssima, mas Pedro foi aprovado e ainda levou o dever de casa. Apacenta minhas ovelhas. Jesus criou a recuperação para recuperar o aluno e não a nota. O aluno recuperado recupera a nota. Os estudantes da escola profissionalizante de Cristo saem habilitados como pescadores de homens, líderes para atuar em todas as eras. O problema da evasão é tratado com muita firmeza. Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa 99 no deserto e não vai atrás da perdida até que a encontre? Jesus orava preocupado com a estatística de um aluno perdido na turma de 100. E nós? De cada 100 alunos matriculados no primeiro ano do ensino fundamental, somente 8 chegam ao ensino médio. Jesus se mostrou preocupado não só com os alunos perdidos que abandonam a escola. Ao contar a parábola dos que se perdem dentro da escola, disse: varre a casa buscando-o até encontrá-lo. Quem fundou a obra educacional de recuperação dos meninos de rua foi Jesus. Ele criou também a educação de jovens e adultos, e eles tinham aulas durante todos os dias da semana, manhã, tarde e à noite. Zaqueu
chefe dos publicanos, cobrador desonesto de impostos, fez sua matrícula de cima da árvore e começou a estudar naquele mesmo dia em casa. Nicodemos, príncipe dos judeus, preferiu estudar à noite, levando no caderno de anotações as suas dúvidas. Após a primeira aula, levou resposta de tudo e uma advertência. Tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Na escola de Cristo estudavam ricos e pobres. Quando fundou a educação especial, após a aula, curou a todos. Não temos esse poder, todavia temos o dever de respeitar os que apresentam necessidades especiais de aprendizagem e também a obrigação constitucional de fazê-los parte integrada do sistema educacional. Estava criada a educação inclusiva. E a merenda escolar? Basta ler a narração bíblica da multiplicação dos pães para responder à pergunta. Todas as vezes que o mestre ministrava suas aulas, ele mesmo providenciava a merenda. Jesus sempre trabalhou em equipe, não fazia o que os discípulos podiam fazer. Em Betânia, choravam pela morte de Lázaro e ele mesmo chorou quando chegou à cidade. Seguindo por grande multidão, suas turmas eram enormes, foi visitar o túmulo, mas uma pedra o impedia de ver o aluno defunto. Com seu poder, bastava ordenar e a pedra se tornaria pó. Não, preferiu trabalhar em equipe. Tirai a pedra. Jesus sempre fazia a chamada. Dentro do cemitério, se não fosse feita a chamada nominal do aluno Lázaro, seria uma ressurreição em massa. Quem deveria sair? Sairiam todos. Na prova final de Pedro, o aluno errou a última questão. Cortou a orelha do centurião romano. Não foi reprovado, nem ficou em recuperação. Continuou na escola, porque o mestre sabe que o erro é pedagógico. Cristo implantou a inclusão digital. Pedro, tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Providenciou a globalização do ensino. Ide por todo o mundo, para que os homens se religassem na internet divina e navegassem na mídia celestial. fé@graça.com.jesus. Quem escreveu os módulos para o ensino à distância foram os próprios alunos, Mateus, Marcos, Lucas e João, observando o universo vocabular. Os alunos da Escola de Cristo são tratados com justiça e igualdade. Judas, que tanto lhe perturbou o magistério, não foi expulso nem transferido. Estudou na sua escola até o fim. A palavra web, rede, hoje, é ultramoderna. Todavia, Jesus a usou como a palavra-chave na sua escola e deu aula aos discípulos de web. Lança a rede para o lado de lá, ou seja, para o lado do bem. Ao criar seu Twitter, olhou para Pedro e disse-lhe: segue-me. Hoje o mestre tem milhões de seguidores ao redor do mundo. Pense nisso.